Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Stephanie Kim, sou acadêmica do curso de Agronomia da Unijuí. Vim, através desse, então, abordar sobre o assunto de regressão quantílica, repassada pelo professor pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a regressão quantílica. A regressão quantílica, então, ela se baseia no conceito da estimação de mínimos quadrados. Surgiu em 1978 através dos trabalhos de Conker e Bazetti, no qual o objetivo, então, era minimizar os erros absolutos, além da soma de tais ser igual a zero. Então, ela é uma regressão que estimula os coeficientes angulares diante de quantis condicionais. No começo, então, eles tiveram muita dificuldade durante esse processo. Por quê? Era pouca tecnologia e muitos cálculos difíceis. Então, com o avanço tecnológico dos programas lineares e dos softwares estatísticos, eles conseguiram desenvolver com que a regressão quantílica tomasse mais posse. A mesma, então, ela permite calcular qualquer quantio da variável resposta, tais como a mediana. Permite também investigar os efeitos da variável explicativa ao longo da distribuição da variável dependente. O que precisamos saber então da regressão quantílica? Para algumas variáveis contínuas, não basta só olhar o comportamento da média. Ela é usada em casos onde os erros não têm distribuição normal ou quando a variável dependente apresenta valor externo. As ideias básicas então no modelo tenta-se estimar o quantio da variável dependente, dados os valores das variáveis independentes. Analisa e estima os modelos para a mediana condicional ou para outros quantis de distribuição de regressores da variabilidade dependente y e os regressores x. Como funciona então a regressão quantílica? Ela possui uma grande interligação com a relação da regressão linear, no qual é então um método que é utilizado entre duas ou mais variáveis, de modo em que uma variável pode ser estimada, a média e a normalidade. Então, refletindo que existe uma tendência de dados referente à média na regressão quantílica e na regressão linear. É chamado então de regressão quantílica sobre as suposições de relação linear para o t-ésimo quantio quando se caracteriza por uma amostra aleatória. Os quantis, então. Os quantis fazem parte da regressão quantílica, sendo eles valores pela qual dividem as distribuições da probabilidade em intervalos com proporções iguais, como na imagem abaixo. 3 quantis dividem a distribuição em 4 grupos com uma probabilidade de 25% cada, no qual são 4 grupos quartos com 25%, no qual o primeiro quantio é sobre os valores menores, que separa os 75% restantes. O segundo quartil, então, ela é a mediana, 50%. O terceiro quartil, 75% dos menores, 25%. Então, a variável dependente ela é condicionada para os valores de x, ou segundo quartil. Quando a distribuição de y são condicionantes a x, caracterizando uma distribuição heterogênea. Então, a regressão linear e a regressão quantílica. A regressão linear, ela representa os valores médios, apropriada quando a distribuição em torno da reta de regressão é homogênea. Como a primeira imagem a gente pode perceber. Na regressão quantílica, ela representa quantis da distribuição, apropriada quando a distribuição é heterogênea, ou seja, quando a variação de x terão impactos diferenciados aos valores elevado a y, como a segunda imagem que a gente pode observar. Então, as vantagens e as desvantagens de se usar a regressão quantílica. As vantagens, então, sobre usarmos para desigualdade
dos efeitos. Ela tem, então, robustos os valores discrepantes dos outliers ou pontos discrepantes, como a gente pode observar na imagem anterior. Ela também tem a ausência das premissas básicas da normalidade. As desvantagens de se usar a regressão quantílica é que ela tem menor eficiência quando a média for estimadores tão eficientes quanto a mediana, além de ser os cálculos mais complexos, como eu já havia comentado no segundo slide, que eles sofriam também bastante em questão dos cálculos mais complexos. Por isso a regressão quantílica ela não era muito usada. Então, para nós concluir o trabalho, é um conteúdo complexo de se trabalhar. Então, a regressão quantílica, ela tem como finalidade, como já havia citado, estimar outros quantis, além da mediana, através da minimização dos erros, e dessa forma, caracterizar toda a distribuição condicional da variável dependente, além de ser uma alternativa importante para a análise de exploração da resposta limitada e a alta variabilidade. Meu trabalho foi esse. Espero que tenha ficado claro como é o processo da regressão quantílica e desde já, obrigada a todos.